Agora eu dou uma pausa de 2 ou 3 aulas nas deduções de cinética química para fazer exercícios com vocês. Ahn, Trabalhar um pouquinho aqui com reações de primeira ordem. Então, lembra que a lei de velocidade integrada para uma reação que segue cinética de primeira ordem é ln da concentração no tempo t sobre concentração inicial igual menos kT. Então tem lá, uma reação de primeira ordem avança 40% ao final de 1 hora. Se a reação avança 40%, quer dizer que x é 0,4, digamos assim. Que esse x? É como se esse x fosse o meu avanço da reação. Imagine assim que a minha concentração inicial seja, por exemplo, Azinho. E digamos que esse Azinho seja 1, por exemplo. Então, essa é a minha concentração inicial. Depois de 1 hora, a concentração decresce 40%, porque a reação avança 40%. Então, após 1 hora de reação, a minha concentração vai ser 0,60. Não sei se vocês perceberam a lógica, ó, veja no enunciado. Uma reação de primeira ordem avança 40% ao final da primeira ordem, ou melhor, ao final da primeira hora. Então isso quer dizer que ao final da primeira hora resta 60%. Então isso aqui é 60%. Resta 60% do seu reagente. Ele quer saber o que? A constante de velocidade? Então é só jogar na equação lá. ln, concentração após 1 hora de reação é 60% da concentração inicial. Então 0,60 da concentração inicial. Concentração inicial é 100%, ou seja, 1, igual menos K. O tempo é 1 hora. 1 hora é 3.600 segundos, então é só usar a calculadora. Vamos pegar a nossa calculadora. Onde está a calculadora? Está aqui, né? Então, tecla ON. Eu posso fazer assim, cadê? ln de ponto 60. Isso aqui. E eu divido por menos 3.600. Então, dividido por, cadê o menuzinho? 3.600. Então, constante de velocidade deu 1,4 vezes 10 a menos 4. 1,49 vezes 10 a menos 4. 1,419 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1. Já tem a resposta ali em cima, né? Bom, então essa é a minha constante de velocidade. Como é a reação de primeira ordem, a unidade é segundo a menos 1. Qual é o valor da constante? Bom, a última etapa aqui, a última parte é em quanto tempo a reação estará 80% completa? Então, deixa eu fazer uma divisão aqui de espaço, melhorou, né? Então, quando a reação estiver 80% completa, a concentração do meu reagente A vai ser 20% da concentração inicial. Então você joga na equação ln de 0,2 igual menos a constante, que é 1,419 vezes 10 a menos 4 vezes o tempo. Então eu quero o tempo. Então ele está perguntando em quanto tempo a reação estará 80% completa. Então, para que a reação esteja 80% completa, deve restar 20% do meu reagente. Então, coloquei aqui na equação e agora eu preciso da calculadora. Então, até vou reservar. Veja só, aqui está o valor da constante na tela. Eu vou apertar o ON e o valor da constante fica armazenado aqui nessa tecla Answer, que é a memória de último resultado. Para ficar mais fácil, então eu vou fazer assim, ó,
eu vou abrir parênteses, ln de ponto 2, fecha parênteses. Eu tenho que dividir isso pelo negativo da constante. Então, menusinho. Como a constante já está na memória de último resultado da máquina, aperto answer, ans, e é igual. Então, isso deu... não bateu com a minha resposta ali. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu vou fazer sem preguiça, então. Vou fazer o seguinte, ó. ln de ponto 2 igual... Aí, dividido pelo valor da constante, só que o negativo desse valor, menos 1,419 vezes 10 a menos 4, fecha parênteses, aqui, igual. Deu a mesma coisa aqui. Ah, sim, claro, isso aqui é em segundos. Então, tempo igual, então eu tinha feito certo. Na verdade, eu nunca erro. Ah, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que eu estava errado, e eu não estava errado. Então, o tempo aqui deu 11.342 segundos. 11.342 segundos. Você quer converter para minutos? Eu acho que se você dividir por 60, você faz isso. Então, divido por 60. Então, 189 minutos, igual está na resposta ali. Então, você pode ficar confiante de que eu não errei. Bom, vamos lá para a segunda, mas eu posso errar, né? Errar é humano. Não que eu seja humano. Bom, o tempo de meia-vida para a desintegração radioativa do elemento químico rádio é 1590 anos. Então, o elemento químico rádio sofre uma desintegração radioativa. Eu não lembro o elemento que ele produz aqui. E eu também não lembro se ele emite partícula alfa ou beta ou gama, ou radiação gama. Mas enfim, o rádio é um elemento químico radioativo. Ele sofre uma transmutação, se transformando num outro elemento, que eu não lembro agora, e liberando uma partícula radioativa. Partícula alfa ou partícula beta. Radioativa. Então a equação está incompleta, mas o fato é que as desintegrações radioativas, os processos de decaimento radioativo, são processos que seguem cinética de primeira ordem. Então, cinética de primeira ordem, lembra lá, ln da concentração. Essa é a equação de velocidade na forma integrada. Só inicial igual a menos kt. Você lembra que no tempo de meia-vida, então, quando o tempo é igual ao tempo de meia-vida, a concentração do reagente é igual à concentração inicial sobre 2. Então, a definição aqui do tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração caia a metade da concentração inicial. Então, substituindo na equação acima, só para a gente determinar o tempo de meia-vida, já fiz isso na aula passada, mas só para lembrar, ln da concentração inicial sobre 2, dividido pela concentração inicial igual a menos kt de meia-vida. Fazendo a álgebrazinha, vai ficar assim, tempo de meia-vida igual a ln de 2 sobre k. Então, uma vez que você tem o tempo de meia-vida, você pode calcular a constante de velocidade. Então, a constante de velocidade k vai ser igual, deixa eu ver aqui, a ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Joia, né? E agora, como é que a gente faz? Então, k vai ser ln de 2 sobre... Vamos colocar o tempo de meia-vida em segundos para ter a constante em segundo a menos 1. Como é que eu converto o ano por segundo?
Ixi, eu não tô lembrado, né? Deveria me ver um número 96.500, mas acho que 96.500 é o número de segundos que você tem em um dia. Então, um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 segundos. Um dia tem 24 horas. Um ano tem 365 dias. Então, isso aqui seria o número de segundos em um ano. Então, segundo por ano. Se eu pegar aqui o tempo de meia-vida em ano, 1590, e dividir pelo número de segundos em um ano, que está aqui na minha memória de último resultado, por isso eu apertei o ANS de Answer, então é igual. Então, esse aqui é o tempo de meia-vida. Muito estranho, muito errado. Na verdade, eu devia fazer assim, ó, vamos recapitular. Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias. Pronto, então aqui eu tenho segundo por ano. Deixa eu pensar um pouquinho. Vou parar aqui um pouquinho para pensar, tá bom? Já volto. Raciocinando um pouquinho melhor, esse aqui é o número de segundos por ano. Então, vou até pôr em vermelho aqui, ó. Opa, tenho que mudar a cor, eu quero pôr em vermelho. Vermelho, será que funcionou aqui? Pronto, funcionou. Então, minha calculadora está aqui. Esse número 31 milhões 536 mil. Então, 31 milhões 536 mil segundos por ano. O tempo de meia-vida é 1590 anos. Então, se eu multiplicar 1590 anos pelo número de segundos que eu tenho por ano, eu vou ter o tempo de meia-vida em segundo. Então, 31 milhões 536 mil é o número de segundos em um ano. Então, por isso que está segundo por ano. Multipliquei aqui pelo tempo de meia-vida em ano, eu vou ter então o tempo de meia-vida em segundo, que eu vou jogar aqui nessa formulazinha para encontrar o valor da constante. Então, até deixa eu fazer aqui. Isso aqui vezes 1590. Então, vezes 1590, isso dá 5,0 vezes 10 a décima. Então, cadê aqui? 5,0 vezes 10 a décima segundo. Então, o valor da constante vai ser ln de 2 dividido por esse número. Lá na calculadora, isso aqui já está na minha memória de último resultado, né? Ó, igual, opa, fiz besteira aqui. Deixa eu ver aqui. Baguncei a memória de último resultado. Então, eu vou pegar lá e colocar ln de 2 igual, dividido pelo tempo de meia-vida, que é 5 vezes 10 a décima. Então, a constante fica 1,38 vezes 10 a menos 11. Bateu, né? 1,38 vezes 10 a menos 11, segundo a menos 1. Segundo a menos 1 é a unidade da constante de velocidade para uma reação química que segue cinética de primeira ordem. Aí ele pergunta assim, quanto tempo a atividade decai para 3/4? A atividade tem relação direta com a concentração.
Então, a segunda parte da questão pede o seguinte: em quanto tempo a atividade do rádio cai para 3 quartos? Então, o que é isso, atividade cair para 3 quartos? Então, é como se a equação, ou melhor, a concentração inicial, então, caísse para 3 quartos da concentração inicial. Então, com a atividade cai a 3 quartos, então é equivalente à concentração no tempo t, nesse tempo, ser igual a 3 quartos da concentração inicial. Usando essa equação aqui, fica assim, ln 3 quartos é 0,75 da concentração inicial sobre a concentração inicial. Então, em quanto tempo sua atividade cai para 3 quartos? Se a atividade caiu para 3 quartos, quer dizer que o decréscimo na atividade foi 0,25 ou 25%. Então, isso aqui faz sentido. Isso aqui vai ficar igual a K, o valor da constante é 1,38 vezes 10 menos 11, segundo a menos 1, e o tempo aqui. Então, eu vou calcular aqui. Então, vai ficar assim, ln de 0,75 igual, dividido pela constante, que é 1,38 vezes 10 a menos 11, segundo a menos 1, né? Então, o tempo em segundo é esse aqui. Eu vou dividir esse tempo em segundo pelo número de segundos em um ano, para obter o tempo em anos. Então, divido por 31.536.000. Ok? Então, isso aqui deu 661 anos. Faz sentido. Então, cadê aqui meu cursor? Aqui, né? Então, tempo igual 661 anos. Essa resposta aqui está errada. E isso aqui faz completamente sentido. Isso aqui faz sentido. Porque se a atividade caiu para 3 quartos, quer dizer que houve um decréscimo de 1 quarto. 1 quarto é menos do que metade, né? É metade da metade. Então, esse tempo aqui é menor que o tempo de meia-vida, então faz sentido. Como a gente está trabalhando com logaritmo aqui, esse tempo necessário para que a concentração decresça 0,25 ou 1 quarto da concentração inicial não será igual a metade do tempo de meia-vida. Não é linear o negócio. Acabou que a aula ficou um pouquinho longa. Próxima aula nós continuamos com os exercícios. Até lá.